Alegria, salve, salve, família ciente, meus amados do coração. Obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente, compartilhando esses momentos de prazer e alegria. Aqui no nosso canal, conversando sobre a espiritualidade, hoje nós vamos responder perguntas. E eu vou dizer aqui a primeira pergunta. William, vou mandar essa para você. Estou maratonando os vídeos de vocês e estou adorando, mas gostaria de saber qual a diferença dos Oguns Megê, Sete Ondas e Beira-Mar, e o que eles são. Um salve com muita alegria, família ciente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal Conversando sobre a Espiritualidade. Você já manda a pergunta logo assim no peito, André, assim para matar no peito e sair por aí, fazer gol, que nem o Coringão aí recentemente? Tá de boa, você é bem legal comigo, viu? Vamos lá. Ogum, Megê, Ogum Sete Ondas e Ogum Beira-Mar. São características ou qualidades, como se costumava chamar na Umbanda antiga ou tradicional, dos Oguns, né? Na verdade, é um Ogum só, não existem 3 Oguns. É a denominação dos domínios que fazem parte de Ogum. Então, Ogum Megê é o Ogum ligado às matas, né? Ogum Sete Ondas é o Ogum ligado à faixa de água, a qual ele se destina. A gente já falou que até a 7ª onda, ou até a altura do umbigo, mais ou menos, é domínio de Ogum. E o Ogum Beira-Mar é a faixa de areia, que é ligada a Ogum também como ponto de força. Muito importante que nós saibamos disso tudo e que nós tenhamos consciência dessa situação. Também é muito importante que vocês saibam, meus queridos inscritos e amigos do canal Conversando sobre a Espiritualidade, que nós estamos com a nossa campanha para abrirmos a porta para a rua. Então, aqui embaixo nós temos o Pix da nossa instituição e nós pedimos a você a doação de qualquer valor, de centavos a milhares de reais, desde que seja de coração. E também estamos fazendo casamentos, batismos de adultos e crianças, na Umbanda e lendo cartas. Então, se alguém tiver interesse nisso, estamos fazendo isso com o objetivo de trazer recursos para podermos abrir a porta para a rua. Atendemos hoje numa pequena edícula, não temos condições de atender adequadamente as pessoas nos atendimentos espirituais e nem trabalhar com as nossas doações que recebemos para prepararmos as cestas básicas, fazermos as doações de fraldas geriátricas, de utensílios domésticos e até de móveis. Nos falta espaço, então estamos buscando recursos financeiros com esse objetivo. Então, André, como você mandou a primeira logo no meu peito, eu vou mandar a segunda no seu. Vocês falam muito de espiritismo e umbanda. Qual a diferença fundamental? Eu já entendi que ambas são cristãs e ambas atuam com espíritos. Então, por que 2 denominações, André? Bom, primeiro que o espiritismo nasceu por Allan Kardec, através de uma pesquisa científica. Allan Kardec, para quem não sabe, era um ateu antes da doutrina espírita, e um cientista. E ele foi desenvolver a pesquisa sobre as mesas girantes. Começou assim, eram fenômenos que aconteciam na Europa, onde as mesas flutuavam sem nada que as segurasse. E ele ficou curioso com relação a isso e foi verificar o que estava acontecendo. E depois verificou-se que, através de batidas no chão, ela respondia uma batida sim, 2 batidas não, e as respostas eram lógicas, não haviam erros. E aquilo deixou ele muito curioso. E aí ele passou a fazer uma série de pesquisas, e através de médiuns, que depois foi uma questão bem posterior a isso, codificando os 5 livros primordiais da doutrina espírita, que são Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livros dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese. E a Umbanda nasceu em 1908 com Zélio Fernandino de Moraes, um rapaz franzino de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, aonde, dentro de uma seção espírita da Federação Espírita de Niterói, se manifestou um índio, um caboclo, chamado Caboclo das 7 Encruzilhadas. E aí ele fundou a religião da Umbanda, no primórdio,
não é como era hoje. O homem fez várias adaptações, vários ritos, mas a essência é única. Sim, ambas são voltadas para a utilização da mediunidade. Mas o conhecimento espírita se aplica ao conhecimento da formação humana e as respostas filosóficas dadas pelos espíritos no Livro dos Espíritos e posteriormente nos outros livros. E a Umbanda, ela atua mais como uma manifestação de caridade através dos atendimentos espirituais. E existe, sim, vínculo entre elas. Se você conhecer os livros da codificação de Allan Kardec e, posteriormente, da psicografia de Chico, de Valdo Pereira Franco, que ainda está encarnado até esse momento, e muitos outros médiuns, você vai verificar que não foge em nada do conhecimento da Umbanda. Fundamentos que se aplica também ao conhecimento umbandista, mas a Umbanda traz fundamentos euro-afro-brasileiros. O que significa? Da Europa, vinculado ao espiritismo, que nasceu na França. Da África, vinculados aos orixás, aos conhecimentos fundamentais das religiões africanas. Os orixás, que são a manifestação das forças de Deus, divididas em partes. A utilização das energias da natureza para atingir determinados objetivos. E brasileira, porque foi fundada aqui no Brasil. Mas você pode associar, sim, os conhecimentos da doutrina espírita à Umbanda. Uma é acréscimo da outra. Nada exclui nada. São conhecimentos que são sucessivos. Está bem explicado, William? Para variar, você explica maravilhosamente bem, né, André? Eu queria até pedir para você que está nos assistindo, poxa, a André tem tanto conhecimento assim, deixa o like para ela, vai? Deixa o like para ela, ela vai ficar feliz da vida de se sentir bem, assim, bem, né, aconchegada. Nossa, essas pessoas gostaram tanto quanto eu gostei. Eu vou deixar meu like para você, André, pode ter certeza. Se inscreve no canal, não te custa nada. Para nós vai ser muito importante que você possa agregar a nossa família conversando sobre a espiritualidade. Comente, compartilhe e faça com que toda essa mensagem chegue a vários lugares para que todo mundo possa ter acesso a ela. Tá certo? Dando sequência, então, André, já que você responde com tanta clareza, e você, inclusive, vai ser a nossa professora, né, André? Eu fiquei sabendo que nós vamos ter curso aqui no canal conversando sobre a espiritualidade. Como é que vai ser isso? É isso aí, Desenvolvendo a Espiritualidade. Um curso abrangente, onde você vai se entender e entender como funcionam as energias. É muito legal, vem participar com a gente. Nesse curso você vai ter acesso diretamente à professora, que é essa coisa mais linda do mundo, aos seus asseclas, por que não dizer, eu e a Vânia, para podermos responder suas perguntas da forma que você quiser, através da plataforma e do WhatsApp. Nos dê a honra de sermos seus instrutores nessa jornada de conhecimento de você mesmo e da espiritualidade. E agora, William, você é muito bom de explicação, muito melhor do que eu. Aliás, você é meu professor. Cemitério é um lugar sagrado ou amaldiçoado? Diz aí, William. Olha, para ser seu professor, eu preciso aprender muito, coisa mais linda do mundo, muito, inclusive porque uma pessoa tão bela quanto você tem que ser a mestra de todos nós. Mas dando sequência aí, respondendo a pergunta que você me fez com tanto carinho, cemitério é um local sagrado, não é um local amaldiçoado. É um local sagrado por quê? Porque ali residem as energias, tanto dos corpos que foram ali colocados, que ainda têm energia residual, quanto dos espíritos que ali habitam também, considerando que é o ponto de força de Obaloaê, Omolu, o orixá da cura e da transformação, e também da recepção dos desencarnados. Então, é um local sagrado, sim, para essa pessoa que não fez essa pergunta. Ali é um local muito sagrado, e para você entrar e sair do cemitério, você tem todo um ritual que você precisa fazer para poder fazer isso com respeito, e mais do que respeito, com ação para atividade sagrada, tá certo? Mas isso é assunto para um outro vídeo, no momento que nós tivermos que comentar sobre ele. Perfeito? Coisa mais linda do mundo. Perfeitíssimo, me ensinou mais uma vez. E obrigada por tantos elogios. Você sempre enche a minha bola
Gente, espero que vocês não se cansem, porque ele é assim comigo o dia todo. Aí, Acabou de ficar claro que ela está cansada de eu falar isso, né, Adri? não, mas eu gosto, né? Você está enchendo a minha bola, mas o pessoal pode falar assim, nossa, que exagero, como ficam os dois, né, falando um do outro. Mas é isso, a gente se ama mesmo e se admira e se respeita, isso é muito importante. Apesar que de vez em quando saem os pequeninos arranca-rabo, né, bem, mas a gente fica de bem logo em seguida. Faz parte. Viver em casal não é só flores, né? Às vezes tem os espinhozinhos também. Mas É, de boa. mas espinho serve para a gente arrancar, não para permanecer com eles. Beleza. William, fui num terreiro certa vez e me mandaram fazer trabalho com terra de cemitério. Para que serve esse elemento, William? Diz para nós. Olha, se você foi num terreiro e te mandaram fazer trabalho com terra de cemitério, em primeiro lugar, cuidado com esse terreiro. Terra de cemitério não é um elemento que possa ser utilizado ao bel prazer de quem quer que seja. Ele tem sim o seu fundamento, ele tem sim a sua necessidade, mas é para coisas muito específicas e quando você está quebrando demandas ou atuando com algo bastante difícil e bastante pesado. No nosso terreiro mesmo, o nosso guia espiritual maior, seu Antônio de Padua Neves, já nos orientou sim a utilizar a terra de cemitério, mas para coisas bem pesadas e bem difíceis de serem tratadas. Por que, William? Porque a terra de cemitério agrupa energias muito densas que foram ali deixadas pelas pessoas que foram enterradas no cemitério e pelas entidades muitas vezes sofredoras que ali estão. Então, utilizar a terra de cemitério para qualquer tipo de trabalho na Umbanda não é uma coisa usual e nem comum. Então, muito cuidado com essa orientação que você recebeu, tá certo? Eu espero ter respondido a sua pergunta. E, André, agora, para terminar as nossas perguntas que fizeram no nosso canal, conversando sobre a espiritualidade, se Exu não é diabo, como afirmam, por que tanta imagem feia de Exu e Pombagira? Antes de responder essa pergunta, que eu adoro responder essa pergunta, não é a primeira vez, eu gosto de falar sobre isso, para que tirem essa imagem negativa de Exu, é muito importante vocês entenderem. Faça você as suas perguntas aqui para a gente tem muito prazer em responder, e pode ser a pergunta de muita gente, então você vai estar colaborando com a família Ciente, tá? Eu aguardo aqui as suas perguntas e comentários, desde que respeitosos. Bom, por que as imagens de Exu são assustadoras? As imagens de Exu são assustadoras porque o Exu é um espírito, primeiro, é um espírito esclarecido e é um trabalhador de Oxalá, dos Cristos. É um trabalhador que segue a orientação do nosso querido maioral, nosso orixá Exu. Então, orixá Exu, todos os orixás, são partições do poder de Olorum através de Oxalá. Então, como a partição de Oxalá, que sincretiza com Jesus Cristo, pode ser do mal? Qual o sentido disso? Uma partição do poder de Jesus ser do mal? Nenhuma. Não é assim. Os Exus são espíritos de luz, são espíritos trabalhadores, são espíritos vinculados a um objetivo muito sério e muito importante para o nosso desenvolvimento. E as imagens têm essas aparências feias, porque muitos deles trabalham com energias muito pesadas do umbral, recolhendo sofredores, acabando com ataques das trevas que vêm através de trabalhos demandado contra pessoas aqui do planeta Terra. E como é que você pode aparecer com uma figura tão bonita e iluminada dentro das trevas e combater? Você precisa criar uma aparência que crie respeito e assuste, para que não mexam com você. Então, eles se transformam, se transfiguram em aparências assustadoras para trabalhar no umbral e recolher essas entidades doentes e perversas. E também porque muitos encarnados, para gerar medo, criaram as imagens dessa forma. O Exu é um espírito desencarnado que trabalha para o bem, para o benefício das pessoas no planeta Terra.
para o benefício da proteção das casas, do cemitério, para a proteção de vários ambientes. Então, essas imagens, elas simplesmente mostram que, como o Exu trabalha com forças densas, a sua missão é trabalhar em forças pesadas e negativas, ele se transfigura nessas imagens. Ficou claro, William? Pô, eu acho que é muito importante ressaltar esse ponto que você falou, en passant. Olha só como eu estou chique, en passant. Você falou que muitos encarnados também fizeram essas imagens para gerar medo. Porque, infelizmente, minha gente, tem muitos encarnados, principalmente aí de terreiros ditos de Umbanda, que na maior parte das vezes não são, transformam o Exu em demônios, e eles não são nada demoníacos. Não existe demônio. Convido a vocês a assistirem o vídeo Satanás, para entenderem quem não é essa pessoa, e como ele não existe, e como ele não funciona da forma como dizem que ele existe, ou funciona. Então é muito importante que você saiba disso. Legal a ideia? Então eu acho que respondemos 5 perguntas de maneira vapt-vupt, André. Vapt-vupt, o salário, ó, cada vez crescendo mais, porque essas pessoas amigas aqui vão nos ajudar na nossa campanha do Pix, fazendo com que a gente fique feliz, podendo abrir a nossa porta para a rua. Aqui embaixo está o nosso Pix, também tem a nossa comunidade, e você pode nos procurar para fazer o seu casamento na Umbanda, o seu batismo, o batismo do seu filho, seja de adulto ou de criança, e também pode fazer leitura de cartas conosco. Bastando para isso, acessar a nossa comunidade, procurar o celular da Andréa e fazer o seu agendamento, que a gente vai ter o maior prazer de compartilhar com você esses momentos. O objetivo disso é trazer dinheiro para a nossa obra. Legal? Então, eu quero agradecer a todos que fizeram as perguntas, esperamos que as tenhamos respondido, e aqueles que querem fazer novas perguntas, por favor, façam, que temos o maior prazer de fazer esses vídeos respondendo perguntas. Até a próxima. Axé. Um beijo no coração de vocês. Axé.